Meus irmãos, vamos nós orar ao Senhor, vamos. Vamos orar ao Senhor essa noite. Eu vou tocar, não? Fica aí. Vamos orar ao Senhor hoje. Culto de louvor, adoração. Meu Deus, eu quero te louvar, Senhor Deus amado, por tudo que tem feito a nosso favor das nossas vidas, Senhor Deus. Mesmo nós não merecendo, mas aqui o Senhor nos colocou, Deus. Aqui o Senhor pode nos puxou, meu Pai. Que a sua graça, Senhor, sempre esteja sobre as nossas vidas. Sabemos, ó Pai amado, que o mundo já é maligno, mas também sabemos que o Senhor é o Deus a qual pertence todo o domínio desse mundo, Deus. Venha continuar nos abençoando pela sua dispensa espiritual. Dando-nos um culto hoje, Senhor, onde podemos sim, Senhor, sentir literalmente a tua presença, Pai. Que o teu Espírito Santo possa continuar trabalhando nas nossas vidas de uma maneira especial, de uma maneira clara e objetiva, que a qual vamos entender a sua presença no nosso dia a dia, ao sairmos daqui também, Senhor. Muito obrigado. Nós choramos, Pai, muito grato. No teu nome, Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, vamos. Amém. Vamos louvar o Senhor, vamos assim. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da
Você conhece a galerinha de Copa? Você me ajudar a cantar ela? Alguém pode me dar também? Os dois coisas. Eu sou um tele de corte.
Eu erro algumas letras. Já sou ruim de gravar as músicas já de cor, né? Já tem esse plano. Galileu não. Já sou ruim de gravar a música de cor, né? Aleluia! Meu telefone tá esperando aparecer aqui, olha. Você ganhou? Eu ia escrever lá em casa, mas eu dormia todo dia, né? A tarde toda. Como eu dormia a tarde toda, não deu tempo para escrever. Vai ser ruim de ver essa letrinha aqui que é chegar. Ah, mas o meu óculos é 100%, né? O óculos é bom. Se eu não enxergar assim, não, irmão, eu devolvo meu óculos, vou lá. Isso mesmo. Vamos lá. Pode puxar aí, ó. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou de grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Manuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, bom da vida, príncipe da paz, não de Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Manuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, bom da vida, príncipe da paz, grande, exaltador de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Um dia que eu estiver trazendo com mais calma, que eu tiver com mais fôlego para cantar, meu irmão. Vamos ouvir o Silvio tendo louvar o Senhor também? Aleluia! Pode largar o braço aí. Vou ler agora. Aqui é na hora. Tinha letra já, tinha na Qual é o texto? Aleluia!
Ah, então. Já saiu, graças a Deus. Vamos lá, graças a Deus. Deus abençoe cada um. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Fora o cansaço do serviço, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Vai. Se atentamente eu ouvir a tua voz. Canta baixinho que eu quero academia. Então vai. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Meu coração se achava puro e fiel a ti. Se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medida fluirão as tuas sobre mim. Vamos lá? Quem sabe? Ninguém conhece? Hã? Ninguém conhece? Então vamos cantar. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, e o deserto então será manancial, sem medida fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Mas que abundante será, eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Sempre comerei e farei o melhor de tua irmã, se a tua voz ouvir, te obedecer. A Bíblia diz o seguinte, que acho que é lá em Deuteronômio, eu acho. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor, e obedecer, não precisa obedecer tudo não, porque nós somos pecadores mesmo, nós somos, né? A gente às vezes resiste à voz do Espírito Santo, resiste à voz de Deus, sabia? Mas se a gente obedecer um cadinho só, e desse cadinho que a gente vai obedecendo, né? Ele vai nos amando, nos olhando para nós com um olhar de misericórdia, né? Com um olhar de amor. Daqui a pouco você está com o coração voltado a obedecer mesmo a Deus, sabia?
É assim. E vamos cantar mais um. Glória a Deus. Mais um. Pode ir? Até aqui. Aquele. Oi, aquele. Ah, então vamos cantar aquele. Eu vou cantar isso aqui, ó. Qual foi por mim, Cristo meu mestre, que tu quiseste ao mundo descer? Qual foi por mim, mestre querido, eu vivi, tu vieste sofrer. Não podezinho sentir o cansaço, oh, quanto ao mesmo seguir os teus passos, para não perder a divina promessa. Voltai mais pressa, Senhor, pra chegar. Ó, foi por mim que tua vida imaculada vieste entregar. Ó, foi por mim, por ti também, eu reconheço. Por isso vem o Senhor te louvar. Não pobrezinho sentir o cansaço, ó, quanto ao beijo seguir os teus passos, para não perder a divina promessa. Voltai mais pressa, Senhor, pra chegar. Pra não perder a divina promessa. Voltai mais pressa, Senhor, pra chegar. Quando o autor escreveu isso aqui, ele estava cansado, né, de viver nesse mundo. Tanto sofrimento, tanta agonia, né? Então ele dizia: Senhor, dá-me mais pressa para chegar. Ele estava pedindo que Deus encurtasse, né? Encurtasse o tempo dele de vida nesse mundo para poder estar com Cristo. Olha que maravilha, sabia? E muitas das vezes a gente fica lá, né? Se eu não venho agora não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que arrumar minha casa, tenho que arrumar uma mulher. Eu já tenho, já. Olha. Não, o cara fica. Eu seguro aí. Fica doido, fica afoito, né? Fica doido para que Deus, né? Que Deus venha a prolongar o seu dia. Mas ele aqui não, ele diz: ó, Senhor, dá-lhe mais pressa para chegar, né? Ou seja, encurta o meu tempo. Mas se você quiser deixar um tempo mais aqui, pode deixar. Se a gente for analisar direitinho, sabe, eu creio que se nós fôssemos termos uma visão panorâmica, vamos, por exemplo, que Deus pudesse dar uma pequena revelação do que seria o céu para vocês. Assim, visivelmente, não que. Porque o que eu já lembro na Bíblia, que eu particularmente já lembro na Bíblia, eu tenho certeza que lá é um lugar muito melhor do que aqui. E às vezes a gente fica pensando em ficar nessa terra aqui, em comparação que Deus revelou para a gente na sua palavra, o que é o céu.
Quando leio, já fico fantástico. Ele não logo para lá. Agora imagine se nós tivéssemos uma visão assim bem pequenininha. Duvido que vocês falariam e queriam ficar mais um pouquinho nessa terra. Do que eu já li aqui, o que é o céu. Duvido que você falaria, ficar mais um pouquinho, dá para durar mais um dia. Não. Nós queríamos isso, porque Paulo falou. Paulo ele tinha consciência disso, mas olha, por causa de vocês, eu até quero ficar um pouquinho com vocês aqui, mas melhor é estar com o Senhor. É por isso que esses dias, aqui no meu irmão Tiago, que chegou aqui agora, Deus abençoe, Tiago. Esses dias eu estava lendo um dos nossos devocional e eu fiquei preso, sabe? Não sei se vocês lembram desse devocional. Eu não lembro o dia que foi. Fique preso. E dizia o seguinte, que um morto, ele não teme a morte. Já viu um morto temer a morte? Alguém que já morreu temer a morte? Nunca viram, não? E eu estava aqui, sabe, eu comecei a ler isso, sabe, Tiago? Eu falei assim, Jesus, é verdade, né? Quem teme a morte é os vivos, né? Como nós já morremos com Cristo, nós nunca deveríamos temer a morte. Porque os apóstolos eram firmes nisso, né? Quiser matar, pode matar, mas calar não vamos calar não. Né? Botaram a pessoa lá naquela arena lá de Roma, lá, abriu jaulas por leões, veio devorar aqueles crentes e eles não reclamavam. Dizia assim, agora sim, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Né? Por isso que a morte, irmãos, tudo aprender com isso. A morte ela é apenas uma forma de nós encontrarmos com Jesus mais rápido possível. É por isso que o diabo, culto de morte, não consegue nunca levar para o inferno. Quem morreu já está no céu. Vou cantar, então vai cá, Tiago. Tiago não. Esse aqui é o Tiago, é lá atrás. Esse aqui é o Heitor. Vem cá. Cantar agora de pé, igreja. Vou cantar assim de pé agora. Entendeu? Nós somos os exércitos de Deus. O cara saiu alguma milhão, tem que tocar, né? Nós não somos os exércitos de Deus, né? Então nós temos que pelejar e estar certo que o Senhor é o nosso general, né? Está aqui dando a segunda instrução aqui. Vamos agradecer o Senhor, vamos cantar em general. O nosso general é Cristo. Depois estaremos ouvindo as irmãs cantando o Senhor aqui. As músicas das irmãs. Aqui está o Senhor no final. Vamos, ó. Pelo Senhor, achando-se o seu exército, poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar de voz, o hino da vitória. Vencemos a batalha, para nós merecerá. O nosso general é Cristo.
muito absoluta. O Senhor é o Senhor dos Exércitos. Se Ele é o Senhor dos Exércitos, pode botar, meu irmão. Não tem medo não. Quando você está no Jesus, vamos ver o grupo das mulheres louvando o Senhor depois. Vamos ouvir depois uma das. Vamos ouvir o nosso culto jovem cantando aqui. É o grupo jovem da igreja, né, Gabriel? Você não sabia que tinha grupo jovem da igreja? Só sabia que tinha grupo jovem da igreja. Não são vocês, é claro, né? Não. O grupo Manancial, sal da igreja na paz do Senhor. Amém. Tá sem pilha? Tá sem pilha. Isso, vai, canta botar. Essa guitarra do seu também, vou falar a verdade. Joga ela fora. Qual grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, e todos hão de ver qual grande é o meu Deus. Com esplendor de ouvir em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir.
grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mas irmã, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir a Gabriela. Cadê a Gabriela? Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande eu só falo, ele é fiel. O que deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois estou aqui. Se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho me deu. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena e tão grande eu só falo, ele é fiel. O que deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois eu estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, pois eu estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia. Tem coisas que Deus fala de uma forma tão assim, diferente com a gente, né? Se for prestar atenção na canção, é uma canção que ela é produto da graça de Deus, né? Esses dias eu estava pensando um pouquinho sobre a graça de Deus, porque eu estou tão assim, apaixonado por Deus, que eu quero saber mais profundo sobre a graça dele. E eu estava estudando sobre a graça dele. E eu percebi que ainda, pelo pouco que eu estou estudando,
Ele é muito maior do que eu posso imaginar. Sabe, gente, não tem como descrever, né, o que Deus achou em mim. Eu falei, mas o que ele viu em mim? O que eu tenho de bom para dar para ele? É difícil explicar isso. É difícil entender isso, né? Vamos ouvir a nossa irmã Alice, não é a Chiquinha, tá? É a Alice. Fica falando mais chamando a amiga Chiquinha. Como é que o nome dela é Francisca, né? Se fosse Francisca, né, irmã Décio? Até te iria considerar, porque eu chamo de Chiquinha, né? Igual o Silvio. Gente, o que Deus achou graça, Silvio? Ela quer cantar junto ao poço. Hã? A cara de qual? Nem eu sei de qual essa canção, meu Deus do céu. É, tu ficou velho mesmo, gente. A gente levou um mês de Um beijo. Até hoje eu não sei cantar. Pra mim nascer saciar.
Aleluia. Só vemos essas crianças poderem personalizar a gente a cada dia, né? Só elas mesmo, né? Nós vamos. Eu quero passar. Ou melhor, eu queria. Vamos tirar as ofertas para o senhor, né? Vamos tirar a oferta. Enquanto isso, vamos lá. Dá uma nota qualquer. Até eu sei, né? Vamos tentar cantar o Paracel, gente. Vamos lá. Paracel, vamos lá. Vamos tentar cantar outro dia. Não saiu. Ah? Não sei não. Também não sabe. Nunca toquei. Vamos usar. Depois eu canto tudo, né? Depois vamos usar pela oferta aqui. Depois vamos para casa, Senhor Deus. Peço ao Pai amado, Jesus, as horas ao noite, estamos aqui, mais uma vez intercedendo, através dessa oferta que for tirada para a glória do teu nome, para a tua obra, Senhor. Amém. Bem, vamos ouvir. Eu queria convidar meu amigo Tiago, que é aqui em nome de Jesus. Fica, Tiago. Você está pregando nessa noite. Como falei, irmãos, hoje, em vez de pegar os hinos, eu fui dormir. É assim que a gente, quando fica velho, vamos a sério, irmão. A paz do Senhor para a igreja. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Irmãos, pedir perdão ao pastor pelo grau, peço perdão à igreja. Hoje o trabalho foi muita correria. Quando tem falta, você tem que fazer serviço de 2 e o horário passa. Nós chegamos até esse lugar, em grande honra. Uma vez mais estamos aqui para adorar o Senhor, glorificando o nome do Eterno, trazendo um abraço para o meu pastor Anderson de Oliveira, mas é de verdade, como foi a primeira vez, ele sabe onde eu estou, a localidade, manda um abraço para a igreja, amém? Vem debaixo da autoridade da liderança, amém? Hoje vim sozinho, minha esposa hoje está no trabalho, só sai às 9, mas quem poderia faltar é o Senhor em nossas vidas, amém? Não terá outras oportunidades de estar aqui ocupando também juntamente com os irmãos. Meus irmãos, serei breve.
como sempre falo, não venho trazer nada de novo daquilo que já não é de conhecimento do povo de Deus. Eu só venho compartilhar algumas coisas dentro das, como dizem, né, as páginas sagradas, que é aquilo que nos instrui, aquilo que nos ensina, que nos alimenta e que nos fortifica, e principalmente que nos exorta, para nos dar mais ânimo para poder prosseguirmos. Né? Sabemos que de vez em quando bate o desânimo, bate aquela vontade de retroceder, mas o Senhor, Ele sempre está falando conosco. Mas parece que o Senhor se calou. Não, Ele não se calou. Ele continua sempre falando. É que a gente às vezes quer sempre ver Deus usar alguém para falar conosco, que Deus tem que fazer alguma coisa. Não, Deus sempre está falando conosco. Só que a palavra, como de regra e fé para as nossas vidas, como uma bússola, ela não vai de acordo com o que nós pensamos ou queremos. Né? Deus fala de acordo com a palavra dele e muitas das vezes não nos agrada. E é justamente aí que o ponto-chave da palavra de Deus, que ela nos confronta. Mas ao mesmo tempo que ela nos confronta, ela nos exorta e ela nos consola. Esse é o benefício de termos a palavra do Senhor. Abra comigo em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Amém? Amém. Diz assim o texto: Tem por terra o pecado, engana e destrói. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Só para o contexto, Mateus capítulo 1, versículo 21. Vai nos dizer assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Amém. Quando entrei, o pastor Wagner estava falando de um assunto que tem hora que a gente se esquece que nós estamos a caminho do céu e que nós não devemos nos apegar a esse mundo. Como já dizia o apóstolo Paulo, se esperamos alguma coisa somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, se apegar ao céu, buscar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O
que o Senhor quer nos acrescentar é o céu cada dia mais em nossas vidas. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra, como eu disse, você bem breve, bem sucinto, porém falarei aquilo que é de nosso conhecimento. Nós estamos em uma luta constante, estamos numa guerra constante para chegarmos no céu, uma vez que a Bíblia vai nos orientar e nos falar que o céu ele é tomado à força. É por isso que exige de nós um certo cuidado, como renúncia, como se abster de algumas coisas, né, para a gente obtermos esse céu. E dentro desse texto a qual nós lemos, o profeta Jeremias ele é levantado para trazer uma palavra dura ao povo de Judá, a qual era um povo que adorava o Senhor, glorificava o Senhor, buscava o Senhor, ainda mantinha, né, a adoração ao Senhor, ainda mantinha as práticas da consagração ao Senhor, da busca ao Senhor, da invocação ao nome do Senhor, mas que ao longo do tempo isso foi se perdendo, uma vez que já é de nosso conhecimento que Israel ele foi dividido em duas partes, em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte, Israel e Judá, Samaria e Jerusalém. E Israel, como o reino de maior tribo, era um reino que mantinha uma idolatria a outros deuses, a qual entristeceu muito o coração de Deus, a ponto de essas tribos elas serem totalmente destruídas pelo povo assírio. E só ficando Judá, o reino do sul. Eu sempre confundo reino do sul e reino do norte, né? Israel e Judá. Mas Judá, ele manteve a adoração ao Senhor, tanto que Israel, quando se levantava para poder guerrear com o seu próprio povo, Deus não permitia que eles fizessem isso. Deus não deixava que o seu povo, aquele a qual ele disse que tirou da terra de servidão, os levou para uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, a qual tinha uma herança para esse povo, a qual distribuiu essa herança para esse povo, a qual esse povo entristeceu muito o coração de Deus, a ponto de pedir um rei para si, a qual não querendo mais, como já é visto dentro da palavra do Senhor, que Moisés, quando tira o povo da terra de servidão, que já estão em uma terra boa, o povo, eles começam a conspirar nesse negócio de que Deus fala com Moisés e não fala diretamente com eles. Moisés vai falar a Deus e Deus fala assim: Moisés, reúne o povo no pé do monte que eu vou me apresentar para eles. Mas antes mesmo que Deus se apresente ao povo do monte, que dá o limiar, o limite que Deus deu ao povo para se achegar ao pé do monte, para que ele se manifestasse ao povo, quando eles viram que trovões e raios vinham forte, eles pediram para que Moisés falasse por eles. Ou seja, eles conheceram, eles viram o poder de Deus, uma vez que eles caminharam pelo deserto. Deus não permitia que eles morressem em um calor escaldante, colocando uma nuvem sobre eles para trazer uma brisa fresca, e num frio extremo da noite ou da madrugada, Deus colocava uma coluna de fogo visível aos seus olhos para que eles vissem, para que eles não morressem de frio. Mas isso não bastou para eles. Um povo que era da agricultura teve que virar um povo de guerra para conquistar aquilo que Deus tinha prometido para eles. Uma terra
como promessa. Eles entram na terra, repartido a terra como herança, eles possuem a terra, mas eles pedem um rei para si. Eles não querem mais esse negócio de que um profeta fale, embora haja vista que quando eles saem da terra de servidão, achando a liderança que não tinha visto, né? Mas o Deus que os guiava tinha visto que eles tinham trazido ídolos, né? Imagens, uma vez que Deus tinha dito para eles, somente a mim adorarás. Não se prostrarás diante de imagens, mas isso é uma coisa que nós vamos ver dentro da Bíblia, que Deus bate na tecla, que eles largassem, que eles deixassem a idolatria. Mas foi muito difícil disso acontecer. Que haja vista que nós vamos ver dentro da Bíblia sempre batendo nessa tecla, e é o que nós vamos anunciar até que Jesus vem, que é arrependei-vos, é deixar o seu pecado, deixar aquilo que impede de você ver a face do Senhor, que impede de você se achegar ao Senhor, de se prostrar diante do Senhor, para que veja a sua santidade, para que veja a sua glória. E uma vez que Ele nos chama de santo, Ele exige de nós uma santidade, porque Ele é santo. Então, o povo pediu um rei, e isso foi uma desgraça para eles. Isso foi uma desgraça, mas Deus procurou de todos os jeitos colocar sempre a par desse povo que Ele tirou com braços fortes, uma terra de servidão, para que eles não voltassem mais a ser serviçal de outros povos. Mas isso não bastou. Deus escolhe Saul contra a sua vontade, mas que já tinha dito a Samuel que proveria um rei para o povo segundo o seu coração. Saul é posto como rei, como chefe, né, do exército, até ser nomeado rei. Fez tudo quanto era mal aos olhos do Senhor, a ponto de fazer funções que não eram sua, como sacrificar, que era uma ordem do Senhor que só faria isso um sacerdote. Ele não só queria ser rei, como ser sacerdote. E ali foi aonde Deus eliminou o reinado de Saul, já projetando colocar Davi no reino. Davi reina segundo o coração de Deus, reina bem, embora tenha tido algumas falhas, mas a Bíblia vai deixar uma ênfase para nós que foi um homem segundo o coração de Deus, porque embora Saul pecasse e tentasse esconder o seu pecado, Deus o repreendia. Davi pecava, mas não ocultava o seu pecado. Ele confessava ao Senhor: pode me tirar o reinado, pode me tirar tudo, mas só não retire de mim a tua presença. Glória a Deus. Tira de mim tudo, mas só não retire de mim a tua presença. É o que faz toda a diferença entre Saul e Davi. Porém, eu sempre digo isso: ninguém é eterno. Davi morre e há uma sucessão no reino que Deus ele não age da forma que nós pensamos ou que imaginamos. Deus age da forma que Ele quer. Para se assentar no trono, quem deveria se assentar no trono? O primogênito. Mas Deus pega lá no final o 10º filho de Davi, Salomão, um homem que eu, analisando no seu reinado, começou bem, mas terminou mal. E eu fiquei pensando, será que se Salomão, quando Deus dá a oportunidade para que ele pedisse o que ele queria para ele, se ele não tivesse pedido, né, riquezas, que Deus alargasse, né, o seu reinado para outros continentes, digamos assim, não teria sido melhor do que ele ter pedido sabedoria? Mas a Bíblia ela nos dá a ênfase de que Salomão pediu sabedoria
para governar bem o povo de Deus. Mas começou bem e terminou mal o seu reinado, porque ele fez alianças que não eram para ter sido feitas, né? Foi aonde que levou à destruição. Salomão morre, há uma racha, né? Uma quebra no meio de Israel, 10 tribos para um lado, 2 tribos para a outra, uma totalmente destruída. E aqui vem uma palavra de repreensão para o Reino do Sul, para Judá, aquele povo que manteve a adoração ao Senhor. E Deus pega um homem que pela sua trajetória deveria ser sacerdote, mas Deus o levanta como profeta. E haja vista que na Bíblia nós não somos diferentes dos mesmos que Deus tem levantado. Quantos de nós não teve um pequeno medo da chamada que Deus tem em nossas vidas? Eu não posso, não sou capaz, não tenho condições. Mas não tem problema. Moisés falou que não era capaz. Deus mostrou para ele que ele era capaz. Jeremias falou que não era capaz. Deus foi lá e mostrou para ele que ele era capaz. Isaías falou que não era capaz, porque tinha lábios impuros e habitava no meio. Deus foi lá e mostrou que era capaz. Ou seja, o chamado que Deus tem nas nossas vidas, basta a gente se prontificar que Ele dará um jeito de alargar o nosso ministério. Senhor, eu não passo de uma criança. Tu só vai abrir a boca e eu vou falar através da sua boca. Aí aqui eu começo a ministrar. Quando o Senhor levanta Jeremias para pregar, um período longo, se não me falha a memória, 25 anos, Jeremias pregou arrependimento a Judá. 25 anos sendo perseguido, preso, açoitado, mas não negou a chamada que Deus deu a ele. Nós vamos ver que desde o primeiro capítulo de Jeremias, Deus está falando para que Jeremias fale ao povo. Esse povo, se eles não se arrependerem, eles vão ser levados cativo. Eles vão para a casa de servidão e dessa vez será severo e eles vão ficar um período grande na terra de servidão. Mas se eles se arrependerem, voltarem para mim, eu posso evitar que eles sejam cativos. Mas o profeta ele foi zombado. Mas o profeta ele foi humilhado. Mas continuava a anunciar. Aqui o texto está dizendo que o povo chegou a um certo ponto que eles estavam não só confiando em si mesmo, como fazendo da sua força o seu Deus. E o Senhor está falando, vocês podem adquirir riquezas, mas isso não vai ser nada. Vocês podem ter uma terra frondosa, mas vai chegar a seca e vai devastar tudo. E eu posso mostrar para vocês que se vocês confiarem em mim, ainda que vocês estejam em um deserto, chegando à sequidão, as raízes serão profundas, e as árvores terão frutos, e a verdidão das folhas serão visíveis, por mais que o tempo seja difícil, mas tem que confiar em mim. Ou seja, nós vamos fazer uma analogia daquilo que eu li em Mateus capítulo 1, versículo 21. O nosso tempo tem sido diferente. Nós estamos anunciando que Jesus está voltando. Mas quantos estão dando ouvido nessa palavra? A Judá foi anunciado, vocês serão levados cativo. Vocês vão ser destruídos. Nós vamos ver isso quando Neemias, ele fica triste em saber como estavam os portões e os muros.
aquele a qual um dia viu como estava, para ver como estava agora depois da destruição daquilo que Deus tinha anunciado. Ele sente uma tristeza, mas não poderia ficar parado. Ele resolve voltar para reconstruir. E nós estamos assim. Tem gente que não acredita que Jesus vai voltar. Estamos dando ouvidos, estamos vendo, analisando a dificuldade que estamos passando, mas vivendo somente essa vida. E nos esquecendo do céu que nos foi prometido. A palavra diz: e a virgem conceberá. Ele trará salvação. E ele salvará o povo, o seu povo. Mas glória a Deus que o seu povo, para quem ele veio, não o recebeu. Então nos deu o direito de nós sermos enxertados nessa videira verdadeira. Jesus veio. Ele foi anunciado. Como nós dizemos que um profeta que é messiânico, que foi o que mais falou de Jesus, Jesus veio. Jesus veio, nasceu, anunciou o reino, pregou arrependimento e disse que ia para o Pai nos preparar um lugar para que aonde Ele estivesse, nós estivéssemos com Ele também. Ou seja, se estamos pensando em desistir, espera só mais um pouquinho. Não vai melhorar. Só vai piorar. Eu não vou me cansar de dizer isso. É porque as pessoas acham que nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Mas só vamos ter uma sensação de paz eterna quando nós estivermos na eternidade com Ele. Mas enquanto nós estivermos aqui como levantados como profeta, nós temos que continuar pregoando arrependimento a essa geração até que Jesus volte. E essa palavra é verdadeira. Aleluia. Porque ele foi anunciado que viria. Ele veio. Morreria. Morreu. Mas antes de morrer, ele disse que voltaria. E ele voltará. Aleluia. Mas antes que ele volte, algumas coisas iriam acontecer. Alguns sinais precederiam a sua volta. Mas ele nos dá uma garantia. E isso não é o fim. Isso está querendo dizer o quê? Se agarre mais em mim. Que ainda que não seja o fim de todas as coisas, mas é a minha palavra se cumprindo que eu vou voltar. Aleluia. Que eu vou voltar para buscar aqueles que perseveraram. Irmãos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala de uma coisa de um céu de glória. Ou seja, isso que é mortal, isso que nós vivemos uma guerra diária, se revestirá da imortalidade. Corruptível. Ele se revestirá da incorruptibilidade. É por isso que nós vivemos uma guerra constante de carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. Porque o que tem preparado e reservado para nós é muito melhor e muito maior daquilo que nós pensamos ou imaginamos. João, ele tentou descrever o céu para nós. Como é que eu posso descrever os céus para que vocês tenham essa maravilha de como que é o céu? Quais as maiores riquezas que a terra tem? O céu é comparado a essa riqueza. As pedras mais preciosas, o céu é comparado assim. Isso não quer dizer que o céu tem ruas de ouro ou que os muros são... Não. Ele quis comparar a grandeza do céu. Aleluia. Para nos trazer uma esperança. E ao mesmo tempo falar, o inferno não é assim.
A realidade do inferno é essa. Não é analogia, é um lago de fogo e enxofre. E você vai pedir a morte e não vai poder morrer. Porque é lá que passarás a eternidade. É nos apregoado o arrependimento. Renunciar às nossas vontades. Mas até onde vai a vontade do Senhor sobre as nossas vidas? Uma vez que o apóstolo Paulo diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e agradável. Boa, perfeita, mas muitas das vezes não é agradável para nós. Porque quando Deus manda a gente ir, é para a gente irmos. Mas nós paramos para analisar essa vontade do Senhor. Estamos longe de sermos uma igreja primitiva. Estamos longe de ser uma igreja primitiva. Mas é um modelo. Mas essa igreja, ela é um modelo para a igreja atual. Para igrejas do dia de hoje. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42, que eles cresciam, que eles tinham comunhão, que eles perseveravam, que eles oravam, no partir do pão, na comunhão, tudo. Hoje nós não aguentamos ficar mais uma hora de joelho, orando. Nós ouvimos dizer acerca de um avivamento que será derramado. Mas nós começamos os nossos cultos e temos horas para terminar. Nós clamamos por um avivamento. Mas e se Deus fala assim, eu vou derramar o avivamento? Mas você topa ficar aqui até as 3 e depois renovar? Você topa ficar aqui até na sexta-feira? Você topa ficar aqui até no sábado? Ou uma semana? Mas com que base você me diz isso, missionário? Atos dos Apóstolos. Quantas pessoas estavam esperando a descida do Espírito? E quantas receberam? Jesus está voltando. Aleluia. Nós já cremos que Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Mas há uma coisa que Ele não é que Ele exige de nós, mas Ele pede de nós. Perseverança. Perseverar não é só quando está tudo bem. É quando o dia mal chega. Perseverar é quando o dia mal chega. Aquele dia que nós achamos que Deus está distante. Ele não está distante. Ele está o tempo todo do nosso lado. Então, igreja, persevere. Porque as nossas águas estão frondosas. Porque nós estamos ramificados em Cristo Jesus. Como o pastor disse aqui quando eu cheguei, nós não estamos mais vivos.
estamos mortos em Cristo. Aí vivos sim, porque Ele ressuscitou. Então nós vivificamos com Ele. Aleluia. E aguardamos o grande dia. Nós aguardamos, meu pastor. Uma vez por mês nós fazemos uma ordenança do Senhor. A Santa Ceia do Senhor. Mas haverá um dia que toda a igreja estará reunida para um grande banquete, aonde nós o veremos como Ele é e participaremos dessa grande bodas do Cordeiro. Irmãos, falar de Jesus é bom, estar com Jesus é bom, é muito bom, porque tem hora que Ele manda cada coisa para nós, mas é só para nos fortificar nele, para continuarmos perseverando nele. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo disso para nossas vidas. O homem que perseguia a igreja, que perseverava. O homem que procurava acabar com a igreja, mas a igreja perseverava. E ele teve que entender isso, por que é que esse povo perseverava, por que esse povo só crescia, quanto mais perseguia, mais eles cresciam. Aí antes dele falar que podia todas as coisas no Senhor, ele nos dá esse exemplo. Que ele sabia viver todas as áreas da vida dele. Ter bonança, a padecer necessidade. A ter fome, a ter frio, tudo. Para ele poder dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, permaneça firme no Senhor. Não desista. Não retroceda. Porque um céu de glória nos espera. Mas se desistirmos e pararmos no meio do caminho, há uma Babilônia eterna nos esperando também. E lá será para a eternidade. Lá não é ficção. Lá é para a eternidade. Mas eu te conforto com a palavra. Há um céu de glória nos esperando. E Jesus nos espera para poder passar a eternidade com Ele. Amém? Deus abençoe. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Aleluia. Depois de uma bela aula, né, que nós passamos aqui hoje, e toda vez que nós escutamos mensagens como essa, eu particularmente me passo alguns filmes, né? Fico ali assistindo a mensagem, os filmes passam na nossa cabeça, sabendo que um dia isso tudo vai acabar aqui nessa terra. Mas a palavra dele nunca vai passar, ela é eternamente. Vale a pena a gente passar por todas as diversidades dessa vida. Às vezes eu paro um pouquinho a pensar sobre isso e pensando que um dia, né, como vai ser esse momento tão grandioso de saber que a gente vai estar em frente a frente, não espiritualmente falando, não carnalmente falando, mas ali, físico, Jesus não. Eu não sei se a mão dele vai estar furada, né? Isso é uma história que se conta aqui, que a gente não quer. A Bíblia não dá uma sequência sobre isso, né? Que vai estar lá com as mãos furadas, aparecendo a mão furada. Isso aí são histórias que a gente ouve, mas que a Bíblia não tem nenhuma base para poder dizer que vamos encontrar com a mão furada. O que nós vamos encontrar com Jesus lá é o Jesus glorificado. O Deus encarnado. Esse que o meu irmão Tiago apresentou na última passagem. E Jesus, o Salvador. Porque até então, Deus não tinha corpo, né? Até então, antes de Jesus voltar, Deus não tinha corpo. Mas Deus veio aqui se encarnar, se colocar como um corpo, como uma pessoa visível.
E nós estaremos naquele dia, frente a frente com esse Deus. Nada pode ser negociado. Nada, não tem como negociar tudo que tem prometido que ele prometeu na sua palavra. Por isso, vamos continuar firme. E com certeza, esse dia vai chegar. Não temo o que vai vir amanhã, né? Eu, particularmente, eu brinco lá em casa, mas eu, na minha brincadeira, eu falo sério. Eu não temo a morte. Né? Esse dia minha esposa estava mandando uma mensagem, né? Eu disse para ela claramente, com toda sinceridade, eu não temo a morte. Eu não tenho medo dela. Nem um pouquinho. Já passei perto umas 2 vezes por ela já. E uma vez, eu estava quase chegando lá, Deus me fez uma proposta para mim, né? Olha, eu vou te levar, rapaz, mas tem assim assado, né? Se você quiser, né? A gente pode mudar essa história. Se você quiser, a gente pode continuar você aqui na terra, mas você tem que estar aqui nessa situação comigo. Se você não quiser, eu te levo para você, vem para mim aqui, fique tranquilo. E nós, não, eu estou falando sério, Deus me fez um negócio. Né? Eu iria para a morte, eu ia morrer mesmo. Está aqui minha esposa de sobra, estava minha esposa e minha mãe lá presente no dia lá. Eu ia morrer. E eu só aceitei viver porque Deus me fez lembrar algumas coisas que ele falou assim, olha, você tem algo para fazer nessa terra. Então essa foi a proposta que Deus me fez. Gente, a gente não precisa temer. A cada dia devemos nos alegrar, a estar firme, né? Eu disse esses dias atrás, Tiago, uma coisa que no nosso devocional, que se nós queremos entender o que é ser igreja, nós precisamos ler e estudar a história de Israel. Irmãos, não tem coisa melhor que isso. Faz o seguinte, toda igreja, procura estudar a história de Israel. E você vai entender a mente de Deus sobre a igreja. É simples isso. Você quer entender o que Deus quer da igreja? E o que Deus pensa da igreja? É só estudar. Não foi à toa que Deus colocou o Antigo Testamento para poder ler. Não foi para poder fazer ali o sacrifício com galinha, com porco. Pouco não tinha porco, né? Pouco não era pouco não. Pouco não é o que eu inventei aqui agora. Né? Com carneiro. Não tinha nada disso não. Ele não mandou a gente fazer lá, levar isso, levar aquilo, não. Ele deixou o Antigo Testamento para nós entendermos, olha, eu vou deixar aqui a minha história com Israel, para vocês entenderem quem eu sou para vocês. E hoje, o Tiago deu uma aula aqui sobre muitas coisas que nós precisamos aprender a cada dia com Deus. Eu, sinceramente, irmãos, eu ficaria aqui umas 1000 horas aqui escutando isso, sem hipocrisia, né? Vou agradecer a Deus. Domingo que vem, eu não vou estar de novo aqui, né? Estou de serviço, né? Até que um dia o meu cunhado pega aquele carro que está comigo lá, aí a gente vai. Se ele tivesse voltado, o culpado é ele. Eu vou estar esse mês domingo aqui, irmão, o culpado é meu cunhado. Porque se ele estivesse agora em minha atividade, eu não estaria no carro dele. Ele trabalha, e eu estaria domingo aqui na igreja, né? Oi? Estaria desempregado. Não, eu estaria em outro carro. Não, eu estaria em outro carro. Eu estaria em outro carro. Trabalhando. Mas eu não estaria na escala, eu estaria na igreja. É brincadeira, irmãos. Vamos orar, continuar orando pelo meu cunhado, né? Sábado tem consagração. Sábado, consagração eu matei aqui na hora de 10 às 9 às 11, né? 9 às 11. Eu queria chamar a igreja a atenção para nós orar pelo meu cunhado, né? Ele termina segunda-feira a última fisioterapia dele. E nós já profetizamos junto com a igreja, vamos continuar profetizando. Que terça-feira ou segunda-feira que ele for no médico, o médico vai liberar ele. E como eu já falei isso para ele já, em nome de Jesus, ele vai tirar as férias dele agora em setembro. Em outubro, ele vai estar conosco lá, né? Mesmo porque também o carro que eu estou trabalhando, que é o carro dele, é um carro mais velho que está rodando, irmãos. E eu não gosto de trabalhar com carro velho, irmão. Não gosto de trabalhar com carro velho. Só gosto de trabalhar com carro novo. Entendeu? Muito de pé. Olha pela irmã Maria que está enferma. Aleluia, misericórdia. Vamos orar para a nossa irmã Maria. Né? Eu queria pedir a irmã Vânia, a irmã Rosângela, mesmo possível, nos represente aqui. Vai vir fazer uma visitinha lá para a gente ver, tá bom?
Tá? Faz esse favorzinho pra gente aqui. A nossa vida está um pouco meio distante assim, mas vocês aqui duas que estão mais próximos aqui, nos representaria em nome de Jesus, tá? Em nome da igreja. Eu vou continuando pela vida da nossa Maria. No último culto que ela veio aqui, ela estava, né, a aparência dela estava um pouco meio batida mesmo, né? E tenho certeza que Deus é o Deus que pode dar todas as providências, é o Deus que pode curar, é o Deus que cura, né? E faz milagres. Ela disse que mesmo que ela não esteja aqui, que ela está ouvindo os hinos. E eu vou convidar aqui meu presbítero para fazer essa oração aqui. Quem é o presbítero? Ele pediu ao nosso irmão presbítero Neres para fazer essa oração para a irmã Maria. E também aproveita também, olha para aquele cidadão, né? Porque o mestre já falou que Deus está com o pé inchado, irmãos. Viu por que ele não bebe, mas está com o pé inchado. É impressionante isso, né? Mas eu tenho certeza que Deus está na providência, brincadeira, mas eu tenho certeza que Deus está na providência também. E Deus também está na providência da nossa irmã Maria também. Em nome de Jesus. Salve a igreja, pastor. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto, por essas portas que nós passamos aqui, Senhor, que nós podemos ouvir a palavra, Senhor. Agradeço, Senhor, pelo Senhor ter usado o teu servo, Senhor, que veio, pregou a tua palavra, aprendemos muito, Senhor da glória. Agora, Senhor, também leva ele em paz para casa, da mesma forma que o Senhor trouxe. O Senhor vai levar debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Derrama, Senhor, sobre ele mais conhecimento, mais status, Senhor, para que ele possa levar cada vez mais a tua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento eu oro, Senhor, pelas pessoas enfermas, Senhor, da qual incluo também minha esposa também, que se encontra com a dor na barriga. Eu determino agora que do alto da cabeça à planta dos pés, que ela seja curada. Eu creio que o Senhor já passou as mãos, Senhor, sobre essa enfermidade, em nome de Jesus, meu Pai. Aquele que também estiver enfermo aqui também, Senhor, vai ser liberto dessa, que o sangue de Cristo que foi derramado ali na cruz, nós não podemos nos curvar diante das enfermidades, ainda que ela venha, mas o sangue de Jesus foi derramado ali naquela cruz do Calvário, Senhor. E nós cremos na tua palavra, cremos no teu milagre, meu Pai, que essas pessoas que estão enfermas, não só aqui, no hospital, em casa, que estão acamados, que estão resfriados, que estão com qualquer tipo de enfermidade, Senhor, eu determino em nome de Jesus, Pai, vai passando por esse lar, vai passando na casa da Dona Maria agora, vai passando, Senhor, sobre, Senhor, o cunhado, Senhor, do pastor, Senhor da glória, em nome de Jesus, vai tirando essa enfermidade, vai fortalecendo ele, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, repreender todo mal, Senhor, todo mal da vida dele. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, Pai. Visita ele agora. Visita, Senhor, nessa madrugada, nesse dia, Senhor. Toma ele em suas mãos, Senhor. Mostra que o Senhor tem poder. Mostra que o milagre ainda acontece. Claro, Senhor da glória. Às vezes nós estamos parados, nós estamos inertes, nós estamos paralisados, Pai. Mas o Senhor faz correr. O Senhor faz em nome de Jesus, Pai. Eu quero ver esse homem curado. Esse homem santo, Senhor. Em nome de Jesus, como ministro da sua palavra, eu dou uma ordem agora. Enfermidade do inferno, sai agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, toma esse jovem também em tuas mãos, Pai. Toma ele em tuas mãos, que aonde ele for, Senhor, o Senhor estará com ele em nome de Jesus, meu Pai. Cuida dele, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Redentor em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu dou uma ordem, que aonde ele colocar a planta dos pés dele, abençoado será. Em nome de Jesus, Pai, aqui é o presente da minha esposa. Glória a Deus. Se encontra enfermidade já há alguns dias, mas agora em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Sai, não volta nunca mais. Senhor, Deus, Pai, abençoa, Senhor,
esse casal, Senhor. Abençoa em nome de Jesus, Pai. Eles estão de frente na obra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai fortalecendo o teu servo, Silvia, dona Márcia, Pai. A esse casal, recebendo essas crianças, Pai. Da vida, com abundância para eles que têm a responsabilidade, Senhor, da obra de curar, Senhor, toda enfermidade da vida deles, em nome de Jesus, meu Pai. Que toda enfermidade vai ser retirada agora, em nome de Jesus. Pai, abençoa teu servo, Senhor, que levou a tua palavra, que ele cada vez mais permaneça, Senhor, no teu caminho, Pai. No teu caminho, não se afaste da direita das cargas, nem do lado, Senhor. Glória a Deus. O teu socorro vem do alto. O teu socorro vem do alto, Senhor. Em nada pode parar um adorador, Pai. Ninguém pode parar. Ainda que faça uma mordaça na nossa boca, Senhor. Mas a nossa mente está clamando o sangue de Cristo. Glória a Deus. O sangue de Cristo está derramado sobre a cabeça dele, sobre o ministério dele, sobre a igreja dele, sobre todo membro, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fortalece o teu servo. Em nome de Jesus, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Também, Senhor, eu abençoo também o nosso pastor aqui que esteve enfermo, mas está aqui novamente no campo de batalha, Pai. Que o Senhor venha fortalecer ele, venha tirar toda a enfermidade, todo mal está em nome de Jesus, Pai. O Senhor é com ele, todo mal, ainda que a enfermidade venha, ainda que o inimigo tenta parar, Senhor, mas teu servo é guerreiro, porque o Senhor é com ele. Sangue do Senhor Jesus cubra ele juntamente com aquele carro, que aonde ele passar, Senhor, não será invisível, Senhor, diante desse inimigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Aplauda ele, aplauda. Amém. Deus abençoe. Tiago, Deus abençoe cada dia mais, né? Deus abençoe a sua vida. E amanhã é sábado, a consagração mais uma vez dos irmãos de 9 às 11. Domingo, o nosso culto de adoração ao Senhor. Tá? Vamos orar para o final, agradecer a Deus por tudo que temos feito. E que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor caminhe conosco, Pai, para onde quer que formos, ó Pai. Que a tua bondade, que a tua misericórdia venha estar conosco por onde quer que venhamos colocar os nossos pés. Que a nossa família hoje, Senhor, venha ser tocada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Que cada lar venha, Deus amado, ser tocado com a tua palavra. E que a salvação venha entrar em cada lar. Libertação que venha estar em cada família, ó Deus. Muito obrigado. Quero agradecer em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Estamos juntos. Amém. Até aqui. E por isso, se Deus é por nós, operando Deus, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.